Os filósofos pré-socráticos, parte 12. História crítica com seleção de textos. G. S. Kirk, J. E. Raven, I. M. Sofield. 7ª edição. Tradução de Carlos Alberto Louro Fonseca. A transcrição do conteúdo do livro Os Filósofos Pré-Socráticos, de G. S. Kirk, J. E. Raven e M. Sofield, foi realizada a partir da edição portuguesa traduzida por Carlos Alberto Louro Fonseca, publicada pela Fundação Calouste Gulbenkian. Este texto foi convertido para formato digital e revisado, com o objetivo de preservar integralmente o conteúdo e o estilo da obra original. O presente audiolivro foi produzido pelo canal Ouvindo Pensar, exclusivamente para fins de estudo, pesquisa e difusão do conhecimento filosófico, sem fins comerciais. Todos os direitos de autoria e tradução permanecem com seus respectivos detentores. Se este conteúdo lhe agrada, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos capítulos do presente livro, assim como as próximas obras que serão depositadas nesse canal. Capítulo 9. Zenão de Eleia. Data e vida. O testemunho mais fidedigno para datar a vida de Zenão é aquele mesmo passo do Parmênides de Platão, 286, que foi utilizado para determinar a data de Parmênides. Com base nesse testemunhos, Zenão, segundo parece, nasceu por volta de 490 a 485 a.C. Uma vez mais, a data fornecida por Apolodoro para o Floruite de Zenão, a saber 464-461, de Og. L9. 29 igual DK 29 a 1, texto infelizmente com lacunas, está em desacordo com esta, mas já vimos que a sua datação dos Eleatas depende unicamente da data da fundação de Eleia. Contudo, é possível que ele casualmente nos dê uma data apenas uns 5 anos posterior para o livro de Zenão, se, como se diz em 314, ele o escreveu, de facto, na juventude. Pouco se sabe da vida de Zenão. Diógenes Laércio informa-nos, 9:28, DK 29 a 1, um passo aparentemente destinado a contradizer a história referida em 286, que ele amou Eleia, malgrado a sua insignificância e de apenas ser capaz de criar homens para serem virtuosos, de preferência à arrogância de Atenas, que não visitou, já que passou toda a vida na sua cidade natal. No único contexto em que o seu nome ocorre repetidamente sozinho, a história de ter participado numa conspiração contra um tirano e da coragem de que deu provas ao ser torturado, veja-se DK 29 a 1, 2, 6, 7, 8 e 9. Há tamanha discrepância de pormenores, que impossível se torna a reconstituir os factos. O livro de Zenão. 314 Platão Parmênides 127d 128 a. Ponto. Assim que Sócrates isto ouviu a leitura que Zenão fizera do seu livro. Pediu-lhe que lesse de novo a primeira hipótese do primeiro argumento. Após a leitura, disse, que pretendes dizer com isto, Zenão? Se as coisas que existem são muitas, nesse caso força é que sejam semelhantes e dissemelhantes, o que é impossível, pois nem o que é dissemelhante pode ser semelhante, nem o que é semelhante, dissemelhante. Não é isto que dizes? Assim é, respondeu Zenão. Logo, se é impossível que o que é dissemelhante possa ser semelhante e o que é semelhante, dissemelhante, é também impossível que haja muitas coisas. Pois, se houvesse muitas coisas, estariam sujeitas a impossibilidades. É esta a finalidade dos teus argumentos, rebater precisamente tudo o que comumente se diz, que não há muitas coisas. E consideras tu cada um dos teus argumentos como prova desta mesma conclusão, de modo que, efetivamente, acreditas que aduzes tantas provas, de que não há muitas coisas, como os argumentos que escreveste. É isto que dizes, ou não te estou eu a compreender corretamente? Não, respondeu Zenão, compreendeste lindamente a intenção de todo o tratado. O tratado descrito por Platão tem sido frequentemente considerado como a única produção literária de Zenão. Uma lista de títulos conservada pela Suda, DK 29 a 2, não inspira crédito algum. As opiniões divergem sobre a sua forma e plano, embora ninguém duvide de que o livro era um quebra-cabeças filosófico de um engenho surpreendente. Natural é inferir de 314, veja-se também 315-16, que constava simplesmente de uma coleção de argumentos, cada um dos quais atacava explicitamente a tese de que há muitas coisas.
mediante a extração de consequências contraditórias dela derivadas. Mas esta inferência é posta em causa pelas notícias, que nos chegaram, dos argumentos de Zenão, as quais os não apresentam, nem como antinomias, nem como explicitamente dirigidas contra a hipótese de que há muitas coisas, nomeadamente as referências de Aristóteles a respeito dos famosos paradoxos do movimento, 317, 26, infra. É possível que a dificuldade se encontre em um dos três aspectos seguintes. A forma do livro, a que é feita referência em 314, era tal como acima foi descrita. Mas Zenão escreveu pelo menos um outro livro, que incluía os paradoxos do movimento, da semente do milhete, Aristóteles Fis 250-19 e SS, DK 29 a 29, do lugar, Aristóteles Fis 210b 22 e SS, 209 a 23 e SS, DK 29 a 24, e sem dúvida outros mais. Zenão escreveu apenas um livro, mas as suposições que fazemos a respeito da sua forma devem estar erradas. Talvez nele se incluíssem argumentos, cujo objetivo explícito era não a pluralidade, mas o movimento. Talvez nem todos os argumentos nele contidos fossem antinomias, mas outras formas de reductio ad absurdum. Platão ou deturpa a forma do livro ou então fornece, não uma descrição dos seus argumentos, mas uma interpretação, provavelmente errada, dos seus objetivos subjacentes, se bem que nem sempre explícitos. Havia um único tratado de Zenão, cujos argumentos eram, na sua totalidade, antinomias explícitas da pluralidade. Os demais paradoxos mencionados em A tomaram originalmente esta forma. Por exemplo, o paradoxo de Aquiles, 322, destinava-se, talvez, a provar que, se há muitas coisas, cada uma delas deve ser simultaneamente mais rápida e mais lenta que as outras. Note-se a redação da notícia dada por Aristóteles, a qual sugere que as pitorescas figuras de Aquiles e da tartaruga talvez não pertençam à formulação do argumento aduzido por Zenão. Desconhecemos qual foi o princípio de organização seguido por Zenão no ordenar os argumentos no livro ou livros que escreveu, a despeito das tentativas modernas para descortinar uma estrutura arquitetônica no seu desenvolvimento, ou, em todo caso, uma estratégia global. Segundo uma sugestão muito divulgada, aceita por K.R., os 4 paradoxos do movimento, discutidos por Aristóteles, formavam 2 pares. O estádio e Aquiles, supunha que espaço e tempo são infinitamente divisíveis. O outro, a seta e as fileiras em movimento, que eles consistem de mínimos indivisíveis. E, em cada par, um dos argumentos reduzia ao absurdo a ideia do movimento do corpo, considerado em si mesmo. O outro, a ideia do seu movimento considerado em relação ao movimento de um outro corpo. Um esquema mais elaborado e ambicioso, baseado tanto nas citações 315-16, como nas 318-26, foi publicado, aproximadamente pela mesma altura, por G. I. L. Owen. Vejam-se Studies in Presocratic Philosophy 2. 143-65. Tais esquemas são indubitavelmente atraentes, mas nenhum deles tem o apoio de qualquer antigo testemunho, nem conseguiu resistir a um exame crítico. Em particular, a sugestão de que alguns dos paradoxos do movimento supõem que espaço e tempo não são infinitamente divisíveis tem encontrado fortíssima oposição. Veja-se Exemple Gratia de J. Furley, Two Studies in the Great Mise Princeton, 1967, 71, 5. As antinomias subsistentes. 315 Frei 3, Simplício em PHYS. 140, 28. Ao demonstrar, uma vez mais, que, se há muitas coisas, estas mesmas são limitadas e ilimitadas, Zenão escreve textualmente o seguinte: se há muitas coisas, força é que elas sejam tantas quantas existem, e nem mais nem menos do que estas. Mas se são tantas quantas existem, terão de ser limitadas. Se há muitas coisas, são ilimitadas as coisas existentes, pois há sempre outras entre as coisas que existem, e de novo outras no meio delas. E assim as coisas que existem são ilimitadas. O passo 315 é o único fragmento de Zenão inquestionavelmente autêntico e que chegou até nós intacto. O quebra-cabeças por ele proposto tem sido por vezes considerado insuficientemente enigmático. Mas cada membro do argumento tem força suficiente para nos causar uma certa perturbação. O segundo, por exemplo, suscita, provavelmente,
O pensamento de que qualquer dos dois membros de um conjunto deve estar separado por alguma coisa, se tem de ser duas coisas e não apenas uma. A isto é possível objectar-se que o princípio que estabelece é válido, só se for aplicado a conjuntos densamente ordenados, tais como séries de pontos. Mas Zenão podia bem não se sentir abalado pela objeção, a menos que conseguíssemos convencê-lo das condições alternativas de descontinuidade para objetos tridimensionais, e de lhe demonstrar por que e como eles diferem das condições de descontinuidade para o caso dos pontos. E seremos incapazes de encontrar respostas válidas para essas perguntas. Até termos embarcado precisamente no gênero de reflexão filosófica acerca do que faz com que uma coisa seja única e não muitas, reflexão essa que o passo 315 se destina a provocar em nós. 316 FRR 2 e 1, Simplício em PHYS 139, 940, 34 A. Ponto. 1 MSS, H. Frankel 2 Transposuit Post Frankel B. SC. Ponto. A. Neste argumento, SC que prova que uma grande quantidade é simultaneamente grande e pequena, demonstra ele que o que não tem nem grandeza, nem solidez, nem massa não poderia sequer existir. Pois afirma Zenão, se acrescentasse a qualquer outra coisa existente, isso não o tornaria maior, porquanto, se não tivesse grandeza, mas fosse acrescentado, ele SC o que se acrescentou não podia aumentar de grandeza. E assim, o que se acrescentou não seria, de facto, nada. Se, quando é retirado, a outra coisa não fica mais pequena, e, por outro lado, quando é acrescentada, não aumenta, é evidente que nem o que se acrescentou nem o que se tirou eram coisa alguma. Zenão faz estas afirmações, não com o intuito de abolir o uno, mas porque cada uma das muitas coisas infinitas tem grandeza, visto que há sempre algo diante daquilo que se tira, devido à divisão infinita, e é isto que ele demonstra, depois de ter provado que não tem grandeza, pois cada um dos muitos é o mesmo que ele próprio e um só. B. A ilimitação em grandeza demonstrou a ele antes SC de 315 pelo mesmo processo de argumentação. Pois, tendo provado, em primeiro lugar veja-se, a supra que, se o que existe não tivesse grandeza, nem sequer existiria, ele prossegue. Mas se existe, necessário se torna que cada um tenha uma certa grandeza e espessura, e que cada uma das suas partes esteja afastada da outra. E a mesma argumentação só pode fazer acerca da parte que está em frente, pois também ela terá grandeza e uma parte dela ficará em frente. Certamente que o mesmo diz isto uma vez e continuará sempre a repeti-lo, é que nenhuma das suas partes será a última, nem deixará de haver uma parte em relação à outra. Assim, se há grande número de coisas, necessário é que elas sejam simultaneamente pequenas e grandes, pequenas, a ponto de não terem grandeza, grandes, a ponto de serem ilimitadas. Ao citar somente partes da complicada antinomia de Zenão, Simplício tinha em mente demonstrar os pontos que, incidentalmente, discute no seu comentário à Física de Aristóteles. Contudo, o que diz acerca da sua estrutura, é bastante para que possamos reconstituí-la com uma certa segurança. No primeiro membro da antinomia, Zenão tentava provar que, se há muitas coisas, elas são de uma tal pequenez, que acabam por não ter qualquer grandeza. Nada subsiste dessa prova. Tudo o que possuímos é a garantia de Simplício, no final de 316, de que Zenão inferia a conclusão a partir da premissa de que cada membro de uma pluralidade deve ser o mesmo que ele próprio e uno, e assim, podemos nós supor, não pode ter as partes necessárias à grandeza, confronte com a argumentação de Melisso em 538. A primeira seção subsistente do argumento vinha depois, 316, apontava ela a inaceitabilidade da conclusão do primeiro membro e preparava o caminho para o segundo. Se alguma coisa não tem grandeza, então não existe em absoluto, o que contradiz a suposição original de que há muitas coisas. O trecho 316, b, conserva o segundo membro, que parte da suposição de que, se há muitas coisas, cada uma delas deve ter grandeza. O grego do argumento do retorno, que vem a seguir, é obscuro, e não se sabe ao certo como é que Zenão pensava poder inferir a conclusão de que algo que tem grandeza deve ter um tamanho infinito. Provavelmente, ele acreditou que o argumento o autorizava a sustentar, 1. Que qualquer grandeza tem um número infinito de partes, deduziu, 2.
que a soma de um número infinito de partes de grandeza positiva era em si mesma infinita, e, assim, concluiu, 3, que a grandeza de qualquer membro de uma pluralidade é infinita. A conclusão é absurda, como era a do primeiro membro da antinomia, que, por consequência, não é precisamente uma antinomia, mas um dilema. Evidentemente, diz J. Barnes, o argumento não tem bases sólidas, e não tem encontrado sérios defensores SC nos tempos modernos. Contudo, os seus oponentes não se entendem, e não há acordo sobre onde se devem encontrar as falhas, de Presocratique Philosophers I, 244. À semelhança do passo 315, assim também, mas com mais ênfase no presente caso, é verdade que um diagnóstico requer um profundo e clarividente envolvimento com os problemas filosóficos do infinito. Consequentemente, uma tentativa apressada para localizar um erro em Zenão não poderia constituir uma resposta frutuosa ao paradoxo, nem seria provável que fosse muito convincente. Mas talvez valha a pena notar que, 2, não é irrestritamente verdadeiro, e que é falso para séries infinitas que convirjam para zero, como um meio, um quarto, um oitavo. É provável que Zenão estivesse a pensar em tais séries em 316b, mas a sua argumentação podia ser facilmente reformulada de modo a originar uma série, das que, 2, é verdadeiro, exemplo gratia. Uma série que resulta em partes de igual tamanho. A nossa atenção crítica dirige-se melhor para 1, e para sua pretensão, que nós agora exprimimos com enganosa precisão, de que, se uma grandeza é infinitamente divisível, é porque deve possuir um conjunto de partes que contém membros infinitamente numerosos. O objetivo de Zenão em 316 é a tese de que há muitas coisas. Contudo, não serão os seus argumentos igualmente eficazes contra a concepção parmenidiana da realidade? É que Parmênides supôs que a realidade era não apenas unitária, senão também extensa, o que o torna manifestamente vulnerável a cada membro da antinomia. Tem-se dito, em defesa de Parmênides, que Zenão imaginou a divisibilidade infinita como uma consequência não apenas da extensão, mas também da solidez, ou massa. Mas a sua argumentação assume clara e corretamente que a simples extensão é suficiente para gerar o regresso. Tem-se afirmado que o monismo eleático nega extensão à realidade. Mas tal afirmação afigura-se-nos literalmente falsa. Difícil é resistir à conclusão de que 316 abala de facto os alicerces da verdade de Parmênides, e que Zenão estava plenamente consciente disso. Talvez lhe tivesse agradado pensar que o senso comum e a metafísica parmenidiana podiam ser postas em embaraços, usando precisamente as mesmas manobras dialéticas. Os paradoxos do movimento. 317 Aristóteles Phys Zeta 9, 239b9, dk 29 a 25, delta. 4 são os argumentos de Zenão sobre o movimento, que causam tais dificuldades aos que tentam solucionar os problemas que eles apresentam. Este grupo particular de paradoxos tinha, evidentemente, alcançado, já no tempo de Aristóteles, a notoriedade de que ainda hoje gozam e foram reconhecidos como um conjunto distinto de quebra-cabeças, se bem que, não saibamos, se o próprio Zenão tenha tido a intenção de que eles fossem considerados como tal. A nossa descrição não é mais do que uma tentativa para expor a estrutura de cada um deles e bem assim os seus aspectos mais salientes. Para uma mais ampla exploração filosófica, remetemos o leitor para a bibliografia seletiva. E, o estádio. 318 Aristóteles Phys Zeta 9, 239b11, dk 29 a 25, continuação de 317. O primeiro argumento sustenta a não existência do movimento com base no princípio de que aquilo que está em movimento deve chegar ao meio do caminho antes de chegar à meta final. 319 Aristóteles Tópicos Teta 8, 160b7, dk 29 a 25. Pois muitos argumentos temos nós que são contrários à opinião comumente aceite, tal como o de Zenão, segundo o qual o movimento é impossível e que se não pode percorrer o estádio. 320 Aristóteles Phys Zeta 2, 233 a 21, dk 29 a 25. Delta. Por isso, também o argumento de Zenão parte de um falso pressuposto, ao afirmar que é impossível para uma coisa percorrer coisas infinitas ou entrar em contato individualmente com elas num tempo finito. Pois, dois sentidos há, em que comprimento e tempo e, em geral,
Tudo que é contínuo são designados infinito, são assim chamados ou pelo que toca à divisibilidade ou pelo que se refere às suas extremidades. Assim, enquanto uma coisa não pode entrar em contato, num tempo finito, com coisas quantitativamente infinitas, pode entrar em contato com coisas infinitas no tocante à divisibilidade, pois também o próprio tempo é, neste sentido, infinito. E assim achamos que o tempo ocupado a percorrer o infinito não é finito mas infinito, e o contato com os infinitos é feito em tempos numericamente não finitos, mas infinitos. A exposição aristotélica deste quebra-cabeças, conhecido, algumas vezes, por dicotomia, é breve e extremamente alusiva. Pouco claro é ainda, se a missão do corredor no estádio é alcançar o ponto médio antes do ponto médio da corrida, e depois o ponto médio antes deste, etc., ou, antes, o ponto médio depois do ponto médio, etc. Contudo, é-nos possível extrair a seguinte argumentação. 1. Para alcançar a meta, um corredor deve atingir um número infinito de pontos ordenados na sequência meio, 1/4, 1/8. 2. É impossível alcançar um número infinito de pontos num tempo finito. Portanto, 3. O corredor não pode alcançar a meta. Aristóteles crê que podemos opor-nos facilmente à absurda conclusão de 3, com a rejeição de 2. Um tempo finito é infinitamente divisível, e um tempo infinitamente divisível é suficiente para o corredor percorrer uma distância infinitamente divisível e alcançar os pontos que assinalam as suas divisões. 321 Aristóteles Fis θ 8, 263 a 15, 18, B3 9, delta. Mas, apesar desta solução ser uma resposta adequada ao que faz a pergunta, era esta: se é possível percorrer ou contar coisas infinitas num tempo finito, é inadequada aos factos e à verdade, de tal forma que, quando alguém pergunta se é possível percorrer ou contar coisas infinitas, tanto em tempo como em distância, devemos responder que, de certa maneira, o é, mas de outra, não. Porque, se elas em realidade existem, não é possível, mas sim potência. É possível, pois aquele que está em movimento contínuo percorreu, incidentalmente, coisas infinitas, mas não de forma absoluta, pois é incidental que a linha seja infinitamente muitas metades, mas a sua essência e ser são diferentes. Aristóteles manifesta neste passo segundo os pensamentos. A solução de 320 dá não uma resposta adequada a de hominem. Mas, 2, é menos fácil de rejeitar, se formulada do seguinte modo: 2. É impossível realizar o objetivo de alcançar um número infinito de pontos. Aristóteles responde ao argumento assim reformulado com a observação de que 2. Seria verdadeiro só se um número infinito de pontos quisesse dizer um número infinito de pontos realmente existentes. É evidente que acredita que, neste caso, ele seria verdadeiro, visto pensar que seria impossível realizar um número infinito de actos físicos descontínuos com o valor de alcançar ou entrar em contato com cada um de uma real infinidade de pontos, 263 a 19 B3. Mas de facto, supõe Aristóteles, uma interpretação mais débil do número infinito de pontos é exigida por um corredor deve percorrer uma distância finita, dividida por uma infinidade de pontos, cuja existência é apenas potencial, e deste, uma distância, poderíamos nós dizer, que pode ser simplesmente representada, em termos matemáticos, como dividida de acordo com a série infinita meio, 1/4, 1/8. E se adoptar esta leitura mais débil em 2, é falso. A segunda solução de Aristóteles traz à luz os problemas fundamentais que o paradoxo levanta e que são ainda hoje objeto de intenso e inconcluso debate. Em particular, os filósofos não conseguem pôr-se de acordo sobre se a impossibilidade de completar a realização de um número infinito de actos físicos descontínuos, se realmente isso é impossível, é uma impossibilidade lógica ou meramente física, nem em que consiste, em ambos os casos, essa impossibilidade. 2. Aquiles e a tartaruga. 322 Aristóteles Fis eta 9, 239 B14 delta. O segundo argumento é o chamado Aquiles, que consiste no seguinte: numa corrida, o corredor mais rápido jamais consegue ultrapassar o mais lento, visto o perseguidor ter de primeiro atingir o ponto de onde partiu o perseguido, de tal forma que o mais lento deve manter sempre a dianteira. Este argumento é, em princípio,
o mesmo que o que depende da bissecção, se bem que difira dele no facto de as grandezas adicionadas não serem divididas em metades. Enquanto que ao corredor de 318 a 19 se exigia que alcançasse uma sucessão de pontos intermédios, Aquiles tem de atingir o ponto donde partiu a tartaruga, e, em seguida, o ponto que a tartaruga tinha atingido, quando ele alcançou o ponto de partida desta, e assim por diante, ad infinito. Se assumirmos que perseguidor e perseguido correm a velocidades uniformes, então a série de corridas de Aquiles constitui, uma vez mais, uma progressão geométrica que converge para zero. Como Aristóteles comenta, 239b 24.5, o Aquiles é simplesmente uma versão teatral do estádio. 3. A flecha. 323 Aristóteles Phys eta 9, 239b 33, 5, 9, dk 29 a 27. Alfa, delta. O terceiro argumento é o que acabamos de mencionar, a saber, que a seta em movimento está em repouso. Isto advém da assunção de que o tempo é composto de agoras, pois se tal se não admitir, não se segue à conclusão. Beta, delta. Delta. Zenão argumenta com falácia, porquanto se, afirma ele, tudo está sempre em repouso, quando se encontra diante do que é igual, e o que está em movimento se encontra sempre no agora, a seta em movimento está imóvel. Mas isto é falso, pois que o tempo não é composto de agoras indivisíveis, não mais que qualquer outra grandeza. 324 Frei 4, Diógenes Laércio 9, 72. Zenão suprime o movimento, quando diz, o que está em movimento não se move nem no lugar em que se encontra nem naquele em que se não encontra. A exposição feita em 323b é textualmente incerta e, uma vez mais, profundamente condensada, e não revela que o argumento da flecha constituiu, provavelmente, o primeiro membro da antinomia atribuída a Zenão em 324 e mais tarde tomada de empréstimo por Diodoro Cronos, sexto empírico, advogado mata. X. 87. Segue-se uma reconstrução do raciocínio resumido por Aristóteles. 1. Tudo que ocupa um lugar precisamente igual ao seu próprio tamanho está em repouso. 2. No presente, o que está em movimento ocupa um lugar precisamente igual ao seu próprio tamanho. Portanto, 3. No presente, o que está em movimento está em repouso. Ora, 4. O que está em movimento move-se sempre no presente. Logo, 5. O que está em movimento está sempre, durante o movimento, em repouso. Aristóteles é contrário à inferência, 5, a partir de 3 e 4. Considera ele que Zenão atribui ao agora o mesmo significado que ele próprio, videlicet presente concebido como um instante indivisível, e sugere que só se pode considerar válida a inferência, se, com Zenão, falsamente se partir do princípio de que um período de tempo é o somatório de instantes indivisíveis nele contidos. A sugestão de Aristóteles está errada e é responsável pela noção igualmente errada de que Zenão, na flecha, parte do princípio de que espaço e tempo não são infinitamente divisíveis. O seu argumento não requer uma suposição determinada sobre a estrutura do espaço e do tempo, e tudo o que ele exige para validar a sua inferência é que o que é verdade a respeito de alguma coisa em cada momento de um período de tempo, quer os momentos sejam ou não instantes indivisíveis, ou seja durante todo o período. O paradoxo lança, efectivamente, um repto incisivo à atraente ideia de que o movimento deve ocorrer, se é que ocorre de facto, no presente, e mostra que é difícil reconciliar esta ideia com a noção igualmente atraente de que, no presente, o que se move não pode estar a percorrer qualquer distância. É possível que estejam aqui em jogo dois conceitos incompatíveis de agora, o da duração presente, o outro, o de um instante indivisível, como se fosse uma linha a dividir o passado do futuro. Se assim é, tal interpretação não torna o argumento de Zenão nada menos impressivo, pois são tais argumentos que nos impõem a distinção. E a escolha entre as alternativas gira à volta das arraigadas predileções de cada um no que toca à filosofia do tempo, como demonstrou J. D. Lear, Phronesis 26, 1981, 91-104. 4. As fileiras em movimento. 325 Aristóteles Phys 239b 33, dk 29 a 28, delta, 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 beta, beta, gama, gama, alfa, beta, beta, gama, gama, beta.
beta alfa, alfa. O quarto argumento é o que se refere a corpos iguais que se deslocam num estádio a igual velocidade, passando em direções opostas por corpos iguais, uma das fileiras a partir do fim do estádio em direção a nós e a outra a partir do centro afastando-se de nós. Pensa ele que, neste caso, a metade do tempo é igual ao seu e dobro. A falácia consiste em pretender que as coisas que passam a igual velocidade por um corpo móvel e por um corpo em repouso de igual grandeza levam um tempo igual. Mas isto é falso. Por exemplo, suponhamos que os corpos iguais em repouso são alfa, alfa, beta, beta, os que partem do centro, iguais a eles em número e grandeza, gama, gama, os que partem do final, iguais àqueles SC aos S em número e grandeza, e a uma velocidade igual à dos S. Ora, acontece que o primeiro beta e o primeiro gama chegam ao fim ao mesmo tempo, visto eles SC os S e os S em passarem um pelo outro. Isso sucede que o gama SC o primeiro gama passou por todos eles SC os S, mas o beta SC o primeiro beta só passou por metade do que ele passa, SC os S, assim, o tempo é metade, pois cada um está ao lado do outro durante igual espaço de tempo. E, simultaneamente, segue-se que o primeiro beta passou por todos os S, pois o primeiro gama e o primeiro beta estarão nos extremos opostos ao mesmo tempo, visto ambos estarem igual tempo ao lado dos S. Este é, pois, o seu argumento, e resulta da falácia por nós mencionada. Diagrama de Alexandre, segundo Simplício, em PHYS. 1016, 14, diagrama adaptado para que faça sentido no audiolivro. Imaginemos um estádio, com 3 fileiras de corpos dispostos horizontalmente. Na fileira central, há uma sequência de corpos imóveis, chamemo-los de H, os corpos em repouso. Eles permanecem fixos no centro do estádio, servindo como referência para o movimento das outras 2 fileiras. Acima deles, há uma segunda fileira, composta pelos corpos B, que se deslocam da esquerda para a direita, isto é, do ponto delta, o início do estádio, até o ponto epsilon, o seu final. Podemos imaginá-los movendo-se na direção da meta. Abaixo dos corpos em repouso há uma terceira fileira, formada pelos corpos gama, gama, que se movem em sentido oposto, da direita para a esquerda, isto é, do ponto epsilon de volta ao ponto delta, o ponto de partida. Assim, temos 3 camadas de movimento. No meio, os corpos A, que permanecem imóveis. Acima, os corpos B, movendo-se da esquerda para a direita. Abaixo, os corpos gama, movendo-se da direita para a esquerda. Delta marca o ponto de partida do estádio, e epsilon marca a meta. Em resumo, os corpos A estão em repouso. Os B movem-se de delta para epsilon. E os gama movem-se de epsilon para delta. O diagrama de 326 representa a posição de partida dos corpos, presumivelmente contíguos, nas 3 fileiras que Aristóteles pressupõe na explicação que dá do argumento de Zenão. É claro que parte do princípio, sem nolo dizer, de que os A's se encontram no meio do estádio e que o primeiro gama começa a deslocar-se do ponto médio, do mesmo modo que o primeiro beta. A seguir, Aristóteles concentra sua atenção na posição subsequente, que deve, como é evidente, ser atingida pelos corpos, dada a hipótese inicial acerca do seu tamanho, velocidade e direção, exposta na primeira frase de 325, videlicet a posição em que as 3 fileiras estão todas exatamente alinhadas umas em relação às outras. O primeiro beta e o primeiro gama estão no fim provavelmente das respectivas fileiras ao mesmo tempo. Aristóteles chama a atenção para 2 simples verdades. Quando o primeiro gama passou todos os S, o primeiro beta, e passou apenas 2 S, mais 2, passou todos os S. O erro de Zenão, segundo Aristóteles, consistiu em continuar a supor que cada corpo em movimento deve estar numa posição oposta à de cada corpo porque passa durante um tempo igual. Tal suposição levou a concluir que, o primeiro beta leva a passar metade dos S apenas metade do tempo, que o primeiro gama leva para passar todos os S. Mais de 2, conclui-se que 2, o tempo que ele leva a passar metade dos S é também metade do que gasta a passar todos os S. Deste modo, a passagem dos primeiros S por metade dos S leva simultaneamente o mesmo tempo e metade dele, que a sua passagem pelos S.
Tem-se suposto frequentemente, como Kr, que, apesar de Aristóteles o não ter dito, Zenão deve ter postulado que os seus corpos eram mínimos, indivisíveis, e que cada um deles levava um tempo mínimo e indivisível a passar por um corpo em repouso. Por conseguinte, o paradoxo constitui uma forte objeção ao postulado, visto cada beta dever passar cada gama em metade de um tempo indivisível. Contudo, a própria versão do argumento dada por Aristóteles origina um enigma mais satisfatório do que ele próprio admite. Secamente proposta, a assunção que ele atribui a Zenão assemelhasse a um erro banal. Mas para nos forçar a tirar a conclusão, a que chega em 325, Zenão apenas precisa de nos levar a aceitar a ideia plausível de que, se um corpo em movimento passa por n corpos de m tamanho, percorre uma distância de mn unidades. Uma simples operação aritmética demonstrará, pois, que mn unidades em movimento levarão metade do tempo do percurso de 2 mN unidades em deslocamento à mesma velocidade. Nem é fácil abandonar esta ideia sobre a medida do movimento em favor de uma teoria relativa. Pois, se a distância que um corpo percorre é simplesmente uma função das suas posições relativas a outros corpos, será que existe qualquer base absoluta para, de facto, lhe atribuir movimento? Uma comparação com a flecha é o que nos ocorre neste ponto. Ambos os paradoxos apresentam dificuldades à nossa maneira, geralmente refletida, de pensar o movimento. Com frequência se supõe que, se ele é acessível à experiência, o movimento deve ocorrer no momento presente e estar sujeito a uma medida absoluta. Uma alternativa evidente em cada caso consiste em fazer do movimento de um corpo uma questão de posição relativa, quer se trate das suas próprias posições anteriores e posteriores em instantes indivisíveis, como talvez a flecha, quer das posições relativas às dos outros corpos, como talvez as fileiras em movimento. Mas em qualquer dos casos, evidente se torna, pois, que o movimento já não é visível à experiência direta e, como tal, carece em absoluto da realidade que nós lhe atribuíamos. Os objetivos de Zenão. 327 Platão, Parmênides 128c, DK 29 a 12. Em verdade, o livro é uma espécie de defesa do argumento de Parmênides contra os que tentam troçar dele, ao demonstrarem que, se há um uno, muitas são as consequências absurdas e contraditórias que se tiram do seu argumento. Este livro é uma réplica aos que acreditam na pluralidade, paga-lhes na mesma moeda, e até com juros, quando procura demonstrar que, se examinar cuidadosamente a questão, as hipóteses de pluralidade dão origem a consequências ainda mais absurdas que as do uno. Foi com tal gosto pelos debates que eu escrevi, ainda na minha juventude. O Parmênides consagra um espaço considerável, 127d, 128, à discussão da finalidade da obra de Zenão, sem dúvida porque o próprio Zenão não declarou explicitamente os seus objetivos. O juízo de valor expresso por Platão em 327 tem sido usualmente, se não universalmente, aceite. É possível que alguns dos argumentos de Zenão, por exemplo, os paradoxos do movimento, não visassem apenas a crença de que há muitas coisas, mas todos eles se opõem ao senso comum. O objetivo essencial, segundo Platão, é que Zenão defendeu Parmênides contra o senso comum ultrajado. Uma vez mais, o monismo não era o dogma principal de Parmênides, mas, como vimos, estava efetivamente comprometido com uma certa forma de monismo. É verdade que alguns dos argumentos de Zenão abalam tanto as posições parmenidianas quanto o senso comum pluralista. Com base nessa ideia, não devemos concluir que Zenão não fosse um parmenidiano, mas talvez que o fosse mais no método do que na doutrina. Quer isto dizer que os paradoxos de Zenão devem ser interpretados como uma demonstração de que não é uma objeção conclusiva a uma tese filosófica o fato de ela conduzir, ou parecer conduzir, a conclusões absurdas? Se o é, então o senso comum é tão vulnerável quanto a lógica eleática. E a moral geral pretendida terá sido a exortação verdadeiramente parmenidiana, confronte com supra. 294 Não penses apenas nas conclusões, aplica as tuas faculdades críticas aos argumentos que as originam. Esta interpretação pode ser apoiada pelo juízo de valor formulado por Aristóteles acerca de Zenão. 328 Diógenes Laércio 8, 57, DK 29 a 10. Delta. Aristóteles diz, no Sofista, que Empédocles foi o primeiro a descobrir a retórica e Zenão, a dialética.
Por dialética, Aristóteles entende o tipo de interrogação filosófica praticada por Sócrates nos primeiros diálogos platônicos. O interrogante conduz o interlocutor a reconhecer um endóxon, uma crença aceita por todos, ou pela maioria, ou pelos sábios, e depois o força a abandoná-la, quer por redução ao absurdo, quer mostrando que ela entra em conflito com outras crenças igualmente sustentadas pelo interlocutor. Se suspeitarmos dos motivos ou das táticas do interrogante, seremos inclinados a acusá-lo de mero antilógicos, um controversista, e é isso que Platão tinha em mente no Fedro, ao descrever Zenão nos seguintes termos. 329 Platão, Fedro 261d, DK 29 a 13. Não sabemos, portanto, se este eleático Palamedes argumentava com tal habilidade, que as mesmas coisas se apresentavam aos seus ouvintes ao mesmo tempo como semelhantes e dissemelhantes, uma só e muitas, em repouso e em movimento. K.R. sustentou a opinião, outrora generalizada, de que o principal alvo de Zenão não era o senso comum, mas uma escola particular de pluralistas filosóficos, nomeadamente os pitagóricos. Mas não há provas seguras de que os pitagóricos desse período tivessem defendido opiniões filosóficas distintivas sobre as pluralidades formadas por tudo que o universo contém, salvo a noção de harmonia, ou de que Zenão tivesse em mente qualquer doutrina pitagórica específica. Não é provável que Zenão tenha atacado explicitamente o monismo, como Simplício julgou que Eudemo havia suposto. 330 Eudemo AP Simplicium in PHYS. 97, 12. DK 29 a 16. Dizem que Zenão costumava afirmar que, se alguém lhe explicasse o que é o Uno, ele seria então capaz de dar a razão do que existe. 331 Simplicius in PHYS. 99, 7, DK 29 a 21. O argumento de Zenão neste passo parece diferir daquele do seu livro referido por Platão no Parmênides. Nesse, Zenão argumenta em defesa do monismo de Parmênides a partir da posição oposta, demonstrando que não há pluralidade, mas aqui, segundo Eudemo, ele proscreve não apenas o uno, já que fala do ponto como sendo o uno, como também admite a existência da pluralidade. Contudo, Alexandre pensa que Eudemo se refere a Zenão como tendo igualmente rejeitado a pluralidade. Ele diz, conforme refere Eudemo, Zenão, amigo de Parmênides, tentou provar que não é possível haver pluralidade, porque não existe o uno entre as coisas existentes, e que a pluralidade é apenas um conjunto de unidades. A interpretação alternativa de Alexandre acerca de Eudemo é provavelmente correta, confronte com Simplicius in PHYS. 97, 13. DK 29 a 21 Eudemo estava simplesmente a atribuir a Zenão a ideia de que é impossível formular uma explicação coerente das unidades das quais se supõe que se compõe uma pluralidade, porque, se as unidades são indivisíveis, como os pontos, não têm existência real, mas, se são divisíveis, como as coisas perceptíveis, não são unidades, mas pluralidades, confronte com 316ª, supra. Influência de Zenão. Não sabemos ao certo se a obra de Zenão precedeu e influenciou a atividade filosófica de Melício e Anaxágoras, ou se ocorreu o inverso. O que é evidente é que Zenão exerceu uma influência muito mais decisiva sobre o atomismo de Leucipo e Demócrito, assunto que será discutido mais adiante, pp 431-433. Entre os sofistas, a curiosa obra de Górgias, sobre o que não é, está profundamente imbuída dos métodos argumentativos de Zenão e ecoa diversas linhas de pensamento especificamente suas. Do mesmo modo, Protágoras, ao advogar a construção de argumentos contraditórios sobre cada matéria, deve ter-se certamente inspirado em Zenão. O interesse de Platão por Zenão atingiu o seu auge num período relativamente tardio de sua atividade filosófica. Esse interesse resultou nas elaboradas e desafiadoras antinomias que preenchem as últimas 30 páginas do Parmênides, com argumentos seminais sobre o movimento, o lugar e o tempo, inter alia. Tais argumentos serviram de grande estímulo a Aristóteles, especialmente na física, quando se dedicou a esses mesmos tópicos. A discussão sobre a continuidade do movimento na física também revela, de forma evidente, uma dívida direta para com Zenão, assim como os argumentos contra o movimento de Dodoro Cronos, o dialético do primeiro helenismo, sexto advogado mata. X, 85 e seguintes. Mas nunca os filósofos discutiram com mais ardor os paradoxos que no nosso século, desde que Russell, na primeira década, se rendeu ao seu fascínio.
De todos os pré-socráticos, é Zenão o que, atualmente, exerce sobre ele uma maior influência.